pessoas a transfobia do deputado Nicolas Ferreira. Semana passada, no telhado do deputado mineiro Nicolas Ferreira, choveram pedras, tijolos e porretes de tudo quanto é lado. O jovem parlamentar, instigante como sempre, resolveu colocar na vidraça a transgeneridade e esculachou o fato das mulheres estarem perdendo espaço para homens que se sentem mulheres e acusou a unilateralidade imposta pela lacração de que, abre aspas, ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é transfóbico, homofóbico e preconceituoso. Fecha aspas. A partir desta fala, o parlamentar tem sido moído pela imprensa mofenta, pela esquerdopatia militante e pela bancada governista na Câmara dos Deputados. Irada com o discurso do deputado pronunciado no último dia 8, Dia Internacional da Mulher. As deputadas julgadas atingidas logo deram o faniquito para exigir a cassação do mandato do parlamentar, cuja fala foi tida por manifestamente discriminatória e diminuidora das pessoas trans e das travestis. Além disso, o mimimi foi adiante para meter notícias crimes contra o deputado no Supremo Tribunal Federal. E mais blá, 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 blá. Pois bem, à parte os chiliques da militância, a análise jurídica que se pode fazer da situação, distanciada da panfletagem e do barulho provocado pelos militantes de esquerda, que alardeiam sem parar o ciclo de estigmatização depreciativa das pessoas trans, é a partir da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26 do Distrito Federal, através da qual, por maioria, a Corte condenou a banalidade do mal homofóbico e transfóbico, acolhendo a demora inconstitucional do Congresso em legislar em favor do seu enquadramento nos tipos penais da Lei do Racismo, que é a Lei 7.716 de 1989, até que seja publicada a legislação própria pelo Congresso Nacional. Conjuntamente à acolhida da tese do Partido Popular Socialista, o PPS, atual Cidadania, autor da ação, a Corte decidiu pelo enquadramento imediato dos atos de transfobia nos crimes da Lei do Racismo, em atenção à reprimenda da sociedade à negação dos direitos humanos dos grupos minoritários, como a comunidade LGBTQRSTU-VWZIA+. O acórdão do STF, enquanto elogiável no mérito, implicou a violação, segundo penalistas, do chamado princípio da taxatividade, que guia o direito penal, ou seja, o Estado só pode punir alguém por condutas qualificadas em lei considerada em seu sentido estrito, ou seja, medida regularmente aprovada pelo processo legislativo em tramitação pelas duas casas do Congresso. Há um dogma constitucional sobre a inexistência de crime sem lei que o especifique, cabendo dizer então que juiz não pode interpretar extensivamente o direito penal. O artigo 20 da Lei 7.716 define o tipo penal do delito de racismo como praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Não há como se conclui referência no texto
à prática de racismo por orientação sexual. A decisão de estender os crimes de racismo à homofobia e à transfobia veio à luz por uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, cujo objetivo é combater a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais, ou seja, obter na justiça a declaração do comportamento omissivo do parlamento e exigir que o mesmo intervenha para cobrir a lacuna em um determinado tempo razoável. No caso específico da ADO 26 do Distrito Federal, o STF, ao criminalizar novas condutas, prolatou uma sentença aditiva. Desse modo, no entendimento de determinada corrente do pensamento jurídico, o tribunal invadiu competência exclusiva do Poder Legislativo, havendo, portanto, quebra da tripartição dos poderes, que é preceito constitucional inscrito no artigo 2º da Constituição. Nesse entendimento, o colegiado se coloca como legislador constitucional disfarçado, ilegítimo e antidemocrático, exercendo um protagonismo ativista no campo político. Todavia, a democracia constitucional impõe a separação entre os campos jurídico e político, de modo que são os agentes políticos os gabaritados a formalizar decisões fundamentais à vida da comunidade, como é o caso do combate à homotransfobia. Sobre a atuação do deputado Nicolas Ferreira da tribuna, a sua reação impulsiva, decorrência natural da imaturidade, está garantida na imunidade material do artigo 53 da Constituição Federal. Ou seja, os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Veja bem o termo: quaisquer palavras, quaisquer opiniões, quaisquer votos. E essa imunidade é absoluta quando exercida no interior da casa, principalmente da tribuna do plenário. Vamos lembrar a deputada Chataba Amaral, que foi uma das primeiras a vociferarem contra o comportamento do parlamentar, chamando inclusive de moleque, que já no distante ano de 2003, o STF, no inquérito 1958 do Acre, a partir do voto do ministro Carlos Aires Brito, entendeu que a imunidade parlamentar é plena quando ocorrer o discurso no recinto legislativo. Destaque-se ainda no caso concreto o simbolismo da votação conseguida pelo deputado, a maior quantitativamente entre os seus pares, o que amplia e muito a representação da sua fala e do seu mandato, e a consequente projeção do aval que as suas ideias possuem no eleitorado. As feminazes e os transgêneros, ainda que atingidos pelo discurso debochado do parlamentar, precisam ponderar, se é que deem espaço à ação moderada, acerca da relevância quantitativa das urnas para a Câmara Federal, sendo de preferência que partam para o pensamento de projetos novos que deem solução às causas complexíssimas que desafiam a nação. É isso que o país está precisando para acertar o seu destino. Mais trabalho e menos falatório. Mais trabalho e menos lacração. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like. Obrigado pela atenção. Tchau!